crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos achismos. Sou Nicolás e eu estou te falando a respeito da Guerra Fria. Você já assistiu um vídeo apresentando o contexto geral da Guerra Fria? Você assistiu um vídeo no qual eu te apresentei os dois primeiros momentos da Guerra Fria. O momento de formação e o primeiro momento de coexistência pacífica, o primeiro momento de distensão. E eu fechei o vídeo te falando, mas vai ter um marco, vai ter um fato que vai mudar completamente a Guerra Fria e que vai quebrar a aparente tranquilidade. Bora lá ver qual foi? A partir de 59, a Guerra Fria vai viver o seu momento mais quente, com perdão do trocadilho infame. A partir de 59, a Guerra Fria vai começar a caminhar para aquilo que a história chamou de equilíbrio do terror, ou auge da tensão. Os dois nomes são utilizados para se falar desse período, que começa em 59 e vai chegar até os anos 70. Nos anos 70 a situação vai mudar um pouco de figura novamente. Não é exatamente 70, até um pouquinho mais, 71, 72, que se dá esse momento de terror. E o marco inicial, o ponto de partida dessa tensão, acontece aqui na América, numa pequena ilha do Caribe chamada Cuba. Cuba, que era um país historicamente aliado dos Estados Unidos, por conta de uma emenda constitucional chamada Emenda Platt, que dava aos Estados Unidos o direito de interferir politicamente em Cuba. Eu te contei isso no vídeo sobre imperialismo norte-americano. Cuba consegue sua independência com a ajuda dos Estados Unidos e a partir daí se torna um protetorado americano, um lugar de intervenção norte-americana. Isso é contestado por setores, principalmente de jovens militares cubanos, que vão promover em 1955 um primeiro levante contra a ditadura do Fulgêncio Batista, que era financiada pelos Estados Unidos, e que vão finalmente conseguir romper com o domínio norte-americano em Cuba em 59, na chamada Revolução Cubana. Cuidado aqui! A gente vai falar de Revolução Cubana na aula de América Latina no século XX. Eu vou gravar esse vídeo para vocês ainda. Mas eu preciso que você tome muito cuidado, porque a Revolução Cubana é uma revolução nacionalista e é uma revolução anti-imperialista. Por que eu estou reforçando isso? Porque você tem uma ideia errada a respeito de Cuba, de que a Revolução Cubana foi uma revolução socialista. E não foi. A Revolução Cubana foi uma revolução nacionalista e anti-imperialista que vai fazer com que Cuba rompa com os Estados Unidos. Então, rompe com os Estados Unidos da América. Isso não significa que Cuba imediatamente tenha se tornado socialista. Cuba leva um tempo para se tornar socialista. Agora, dar um chute no bumbum dos Estados Unidos no auge da Guerra Fria é a mesma coisa que mandar uma mensagem para a União Soviética dizendo: oi sumida, quanto tempo? A partir do momento que Cuba rompe com os Estados Unidos, ela vira o crush de Moscou. Então, a Revolução Cubana, ela rompe o equilíbrio de forças da Guerra Fria. Até porque o vizinho da frente dos Estados Unidos romper com os Estados Unidos e dar uma piscadinha para a União Soviética, de fato, acirraria a tensão. O problema é que não parou por aí a tensão. Por quê? Cuba rompe com os Estados Unidos na virada de 59 para 60. Cuba começa a caminhar como um país sem ligação econômica com os Estados Unidos, começa a virar a queridinha de Moscou, até porque Moscou perdeu o apoio daquele cara muito mal na China que eu te contei no vídeo passado. E a partir daí começa a se consolidar uma aliança que vai se fortalecer lá depois, nos anos 60. Só que no ano de 61, tem mais um percalço para a Guerra Fria e mais um momento de tensão. Qual? 61 é o ano da construção do Muro de Berlim. Cuidado aqui. O Muro de Berlim é um muro construído pela União Soviética. Existe uma
uma cultura popular de achar que o Muro de Berlim foi feito para isolar os soviéticos, porque os capitalistas não queriam. Pera, porque é exatamente o contrário. Berlim faz parte da área de influência soviética na Alemanha. Berlim faz parte do território soviético na Alemanha. Berlim faz parte da República Democrática Alemã, da RDA, que é a parte soviética, certo? A parte socialista da Alemanha. Só que Berlim também foi dividida em 4 pela Conferência de Potsdam. O Tratado de Potsdam dava um pedaço de Berlim para a Inglaterra, outro para os Estados Unidos, outro para a França e um para os soviéticos. Ou seja, 3/4 partes de Berlim eram capitalistas, sendo que Berlim estava na parte da Alemanha socialista. E exatamente esse o problema para os soviéticos. Por quê? Porque são regimes diametralmente opostos e as condições de vida são muito diferentes. E começa a acontecer que a parte soviética de Berlim vê a parte capitalista de Berlim com um progresso muito maior. A parte socialista de Berlim vê muitas pessoas tentarem migrar para a parte capitalista. E esse muro não é erguido de uma vez só. Potsdam em 46, o muro é de 61. Primeiramente, há uma proibição de circulação e a galera simplesmente ignora. Depois, tenta-se colocar uma cerca, o que também não funciona. Até que finalmente se decide pelo muro. Não sem antes tentar bloqueios territoriais, ou seja, proibição de circulação por terra, o que é completamente ineficiente porque o abastecimento se dá via aéreo. Então, o muro foi a última cartada para tentar isolar a parte capitalista. Então, esse muro de Berlim é uma tentativa soviética, tentativa da União Soviética de isolar a chamada ilha de capitalismo. Porque Berlim se tornou uma ilha de capitalismo. Sim? Isso aumenta a tensão. Isso não tem nada a ver com Cuba, isso não tem nada a ver com a crise dos mísseis, mas isso é mais um momento de tensão durante a Guerra Fria. E em 61, o terror americano se concretiza, quando em 61 se dá formalmente a aliança entre Cuba e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 61, Cuba se declara formalmente socialista. Cuba se declara formalmente socialista. Aliás, eu preciso te lembrar que 61 é um ano bem peculiar aqui na história do Brasil. Porque em 61, justamente no auge dessa tensão, Jânio Quadros, o nosso gloriosíssimo presidente, traz para o Brasil Che Guevara e o homenageia com a medalha Cruzeiro do Sul. 61, auge da tensão da Guerra Fria, marca também o momento da reabertura da Embaixada Brasileira em Moscou. 61, auge da Guerra Fria, marca também a visita de João Goulart, vice-presidente da República, Mao Tse-tung, ditador chinês socialista. Ou seja, não era um momento muito legal para se aproximar do socialismo, pelo menos não na visão conservadora, muito menos na visão dos Estados Unidos. E aí você sabe o final, Jânio Quadros isolado, renuncia, vem Jango, e aí começa todo o caminho que vai levar ao golpe. Você pode assistir isso na playlist respectiva. O fato é, quando Cuba e a União Soviética formam de fato um pacto, o terror dos Estados Unidos está concretizado. Lembra o que eu te falei? Era necessário procurar influências, áreas de influência e aliados longe do seu território e próximo ao seu adversário. Por quê? Porque se houvesse a necessidade de um ataque direto, você teria uma base militar próxima ao seu adversário. Tudo que a União Soviética sempre sonhou na vida era ter do lado dos Estados Unidos um aliado. E quando eu digo do lado, é do lado. Cuba está colado nos Estados Unidos. Cuba está nariz com nariz com os Estados Unidos. Tem pouquíssimos quilômetros separando Cuba de Estados Unidos, a porção norte de Cuba com o sul dos Estados Unidos. Então, tudo que a União Soviética mais queria na vida era de fato ter esse
aliado ao lado da terra do tio Sam. Por sua vez, os Estados Unidos era tudo que menos queriam na vida, era o maior terror da vida norte-americana ter esse adversário do lado. Os Estados Unidos vão tentar fazer um cerco marítimo, os Estados Unidos vão tentar de todas as formas impedir essa aliança. Até que, em 1962, a União Soviética, para proteger a sua mais nova BFF, decide instalar 30 mísseis atômicos em Cuba, apontados para Miami. Esses mísseis atômicos vão marcar o que a gente vai chamar de crise dos mísseis. A crise dos mísseis é o auge da tensão. A crise dos mísseis é o momento de maior terror da Guerra Fria. A crise dos mísseis é o momento em que, de fato, o mundo ficou por um botão de explodir. Por 4 meses, por 4 longos meses, o mundo passou muito perto de uma terceira guerra mundial, que significaria uma guerra atômica e, obviamente, significaria o apocalipse na Terra. Tá? O que aconteceu? Essa crise dos mísseis está relacionada com a instalação de mísseis atômicos nucleares. Eu só preciso te lembrar de um detalhe, tá? Esses mísseis foram instalados dos dois lados. Primeiro veio a União Soviética e decidiu instalar os mísseis em Cuba. Sim, os 30 mísseis atômicos apontados para Miami. Só que os Estados Unidos também não ficaram atrás. Quando os Estados Unidos percebem que a coisa podia engrossar para o seu lado, os Estados Unidos vão até a Turquia, limite da cortina de ferro, e também instalam 30 mísseis atômicos apontados para Moscou. Ou seja, por falta de um, o mundo tinha 60 mísseis atômicos, 30 para cá e 30 para lá. Você percebe quando eu te falo que o mundo estava por um botão de explodir? De fato, diante da tentativa diante da ameaça de uma invasão norte-americana em Cuba, a União Soviética vai lá proteger. E a proteção soviética, digamos assim, foi um pouquinho exagerada. 30 mísseis atômicos não era necessário. Um só cavalo comum, tinha 30. Lá vão os Estados Unidos e falam, tá bom, vem em mim. Você quer brincar? Vamos brincar. Lembra? Ação e reação. E o mundo passa por um período de fortíssima tensão. São mais ou menos 4 meses de árduas negociações. Às vezes aparecem sátiras, principalmente em desenho animado, com o telefone vermelho do lado do botão. Aquele telefone que supostamente era uma linha direta Washington-Moscou, certo? Que se alguém ligasse era para falar para seu adversário, tchau querida, apertasse o botão e ia pro saco todo mundo. Esse período é um período que vai marcar o auge do terror da Guerra Fria. Progressivamente foram rolando negociações diplomáticas, até que mais ou menos 4 meses depois, eles combinaram a retirada conjunta dos mísseis. A União Soviética se comprometeu a retirar os mísseis de Cuba, com o compromisso americano de retirar os mísseis da Turquia. O presidente norte-americano que negocia essa saída diplomática chama Kennedy, presidente norte-americano que foi morto pouco tempo depois. Kennedy sai da vida para entrar para a história de Getúlio Vargas. Kennedy é morto sob uma violenta acusação, com todo respeito e com todo carinho, de bunda mole. O cara que não bancou a Guerra Fria, o cara que afrouxou, o cara que arregou para os soviéticos. Que arregou para os soviéticos, certo? Por conta da negociação da crise dos mísseis. Crise dos mísseis, então, que marcou o auge da tensão da Guerra Fria. Mas isso não se resolveu em 62. Apesar da crise dos mísseis ter acabado, a tensão não acabou. Porque em 64, os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã, o que, de certa forma, pode ser considerado uma resposta dos Estados Unidos. Tá vendo como eu não sou tão mole assim? Tá vendo como eu vou aguentar o tranco? E os Estados Unidos se envolvem na Guerra do Vietnã. Eu não vou te contar da Guerra do Vietnã agora, eu vou te contar da Guerra do Vietnã na descolonização da Ásia e da África. Mas o spoiler é, os Estados Unidos entram na guerra e sofrem sucessivas derrotas. Professor,
Mas eu assisti Forrest Gump, e no Forrest Gump eu tenho certeza que os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã. Pois é, deixa eu te confessar um podre, eu nem te conheço, mas já te considero da minha família e eu te conto meus podres. Quando eu tinha meus 15 aninhos, a primeira vez que eu estudei isso aqui na escola, eu perguntei para a minha professora, mas como assim os Estados Unidos perderam a guerra, professora? Todos os filmes me contaram que eles ganharam, professora. Você tá mentindo pra mim? Você tá de brinquedo de my face? Como assim os Estados Unidos perderam? De fato, os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos levaram uma surra do Vietnã. Mas a retórica dos filmes norte-americanos de exaltação do herói de guerra cria uma imagem positiva a respeito de um fiasco gigantesco militar. A Guerra do Vietnã é talvez a maior derrota militar da história dos Estados Unidos. E essa sucessão de derrotas vai marcar uma violenta oposição popular à guerra. E quando a gente fala de oposição popular à Guerra do Vietnã, eu vou te dar um grupo que vai ser fundamental nessa contestação. Os chamados jovens. Os jovens norte-americanos se tornam o símbolo da contestação à Guerra do Vietnã. E não apenas à Guerra do Vietnã. Os jovens dos anos 60 começam a contestar os valores, os padrões e as tradições de uma sociedade que mostrava sérios sinais de declínio. E é justamente esse movimento jovem de contestação aos valores tradicionais que a gente vai chamar de movimento da contracultura. A contracultura como a contestação dos valores tradicionais. Cuidado para não pensar na contracultura como um bando de cabeludo que não quer tomar banho, quer ouvir rock and roll e quer transar loucamente. Isso é muito pouco para você entender contracultura. Contracultura é muito mais complexo do que isso. Contracultura é muito além de 3 dias de sexo, drogas e rock and roll no Woodstock. Contracultura é toda uma contestação aos valores da época. Ao valor, à noção de família, ao patriarcalismo, à questão de gênero, à própria Guerra Fria, aos padrões de consumo. A contracultura não é apenas um movimento hippie. A contracultura é toda uma contestação a uma sociedade que se mostrava decadente, podre, uma sociedade desigual, aquela sociedade da euforia do consumo que os Estados Unidos nunca deixaram de ser. Aquela sociedade patriarcal e machista que os Estados Unidos nunca tinham deixado de ser e nunca deixaram de ser. Aquela estrutura social racista que os Estados Unidos nunca tinham deixado de ser e continuam sem deixar. Toda essa estrutura é questionada pela contracultura. Não é apenas sexo, droga e rock and roll. A contracultura é muito mais ampla do que isso. Tanto que na contracultura nós temos, no mínimo, 3 grandes movimentos para lembrar, que são os movimentos, porque são no plural, hippie, e aí o Woodstock é o grande marco, mas também o movimento negro, ou os movimentos negros, e os movimentos feministas. Certo? Você vai ter, eu coloquei no plural os movimentos negros, porque são no mínimo 3. Você tem desde aqueles que lutam pelos direitos civis, Rosa Parks, a questão do ônibus, o Enem agora perguntar isso, Martin Luther King, aquele que discursa dizendo que teve um sonho, certo? E nesse sonho havia igualdade. Mas você tem também movimentos que vão dizer que isso é insuficiente. Você vai ter, por exemplo, o movimento do Malcolm X, que defende a autonomia cultural, que vai defender uma ruptura cultural, a valorização da cultura africana, da cultura negra.
E até mesmo aqueles que vão dizer que só lutar por igualdade civil é pouco e vão querer igualdade social. E nessa luta pela igualdade social que aparecem os Panteras Negras. Aqueles cuja saudação, o punho fechado para cima, ficou simbolizada, eternizada nos Jogos Olímpicos de 68 e depois no Brasil com a saudação da democracia corintiana, certo, do Sócrates. Atualmente Lewis Hamilton fez uma saudação assim e foi extremamente criticado por setores mais conservadores. Tudo isso como marco dessa contracultura, tudo isso como marco dessa contestação. Não é apenas a guerra do Vietnã. Tem a ver com a guerra do Vietnã? Sim, tem a ver com todo esse cenário de caos da Guerra Fria. Mas tem a ver com toda uma sociedade que se mostrava falida para os jovens da época. E quando a gente fala de jovens, eu quero que você lembre de 3 movimentos de jovens da mesma época, que não tem ligação direta com a Guerra Fria, mas que mostram tudo que era a sociedade da época. Olha como a contestação sai da esfera cultural e chega na questão política. Por exemplo, em 68, em maio, você vai ter os estudantes de Paris se manifestando. A manifestação de estudantes em Paris que começam a reivindicar melhores condições das moradias da Sorbonne e a partir daí aquilo acaba virando um grande movimento de contestação aos padrões de consumo franceses, ao envolvimento na Guerra Fria, ao massacre do Vietnã e a toda a estrutura da época. Mas também não para em Paris. Você vai ter em 68 a chamada Primavera de Praga. Primavera de Praga na Tchecoslováquia. Olha como a contestação também acontece do lado soviético. Em 68, Praga ela é palco de manifestações de jovens que lutam pela redemocratização da Tchecoslováquia. Direitos civis, diminuição da censura, diminuição da repressão. Primavera, florescimento de ideias de liberdade, certo? Inclusive, você vai ter também o movimento em 68 de estudantes no México. A FUVEST fez uma pergunta disso na segunda fase do vestibular 2018. Pegou todo mundo de calça curta. O que acontece? Esse é conhecido como Massacre de Tlatelolco, que foi o palco da manifestação. Em 68, o México organizou os Jogos Olímpicos. Aqueles Jogos Olímpicos que eu te falei que ficaram marcados pela saudação dos Panteras Negras após a prova dos 100 metros rasos. Certo? O fato é, os gastos, olha que discussão mais brasileira, os gastos decorrentes da organização dos Jogos Olímpicos de 68 levou jovens às ruas, que começaram a reivindicar melhorias nas condições de educação e saúde e não gastos em Jogos Olímpicos. Lembra de uma certa fala de um certo jogador que disse Copa do Mundo não se faz com hospital? Pois bem, no México teve uma manifestação semelhante em 68. 68 jovens mexicanos saíram às ruas dizendo: nós não queremos Jogos Olímpicos, nós queremos saúde e educação. Tudo isso influenciado por quê? Por todo esse cenário de contracultura. Tudo isso que eu te falei guarda isso, tá? Todo esse movimento que eu te falei são manifestações espontâneas. Eu vou usar essa expressão e deixar grifado aqui. Manifestações espontâneas. O que eu quero dizer com espontâneas? Que não tem ligação uma com a outra, não tem uma arquitetura geral, mas que são todas manifestações de jovens influenciados. Por quê? Pela própria contracultura. Professor, e você não vai falar? Vou, calma, no Brasil também, tá? Em 68, aqui no Brasil, a situação está começando a ficar meio tensa. Em 68, aqui no Brasil, o regime militar já tem 4 anos. A ditadura já mostrou a cara que veio para ficar. Em 68, começa a pressão para a volta da democracia. Em 68, começam as manifestações populares em prol da redemocratização.
Não é por acaso que em 68 nós vamos ter aqui no Brasil o endurecimento do regime militar. Então, até mesmo o Brasil, a passeata dos 100 mil, vai ter aqui, vai ser também parte desse levante de jovens, principalmente de jovens, contra os padrões, contra a Guerra Fria. Perceba como essa tensão refletiu na sociedade e perceba como a sociedade não comprou essa tensão. Perceba como houve sim manifestações contrárias à tensão da Guerra Fria. E a Guerra Fria viveu assim o seu período de auge da tensão, até que no início dos anos 70, uma série de episódios vai aos poucos mudar as regras do jogo até acabar com a Guerra Fria lá no ano de 85. Esse período é o período mais importante da Guerra Fria, porque é aqui que nós temos o auge da tensão e dos atritos. No próximo vídeo, você vai ver o final da Guerra Fria. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.